Olá pessoal, paz do Senhor. Nós estamos começando a nossa quarta aula sobre as doutrinas importantes no evangelismo. Estamos estudando sobre o Senhor Jesus Cristo e agora iremos estudar sobre a expiação do Senhor Jesus, ou simplificando, estudaremos sobre a morte do Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Então, eu gostaria que você começasse lendo comigo este parágrafo. O Senhor Jesus precisou vir para este mundo e morrer, pois, por um lado, a justiça do Pai exigia que todos os pecadores fossem condenados, mas, por causa do seu grande amor, ele desejava salvar a sua criação. Então, a encarnação do Senhor atendeu às duas necessidades da Trindade. Nós precisamos, inicialmente, para compreender a razão que levou Jesus a morrer de uma forma tão terrível, para compreendermos a necessidade da morte do Senhor Jesus, é importante destacar o que foi que exigiu a morte de um Salvador. Quando o Senhor criou a humanidade, nós devemos lembrar lá de Gênesis, quando o Senhor criou Adão e Eva, o Senhor estabeleceu o quê? Ele prescreveu, ele declarou que se os homens desobedecessem a ele, isso geraria morte, isso geraria uma condenação. O Senhor Jesus, o Senhor Deus, disse para Adão e Eva que se eles comessem do fruto, eles morreriam, tá bom? E ao longo das Escrituras, o Senhor deixou muito claro que o salário do pecado é a morte, que ele se ira com o pecado, que ele, como um Deus santo, como Criador, como Senhor de tudo, as ações dos homens enchem ele de ira, tá? Então, o Senhor Deus, por ser juiz e Senhor de toda a terra, ele precisava cumprir a sua palavra. Ele precisava executar o que ele tinha dito desde o início, de que o pecado gerava morte, de que o pecado gerava condenação, tá bom? E o Senhor não poderia simplesmente ignorar a sua palavra, porque ele estaria sendo infiel consigo mesmo. Ele estaria sendo irresponsável com a sua palavra. Nós temos que lembrar, por exemplo, que lá no livro de Números está escrito que ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então, o Senhor, quando ele declara algo, o Senhor, quando estabelece algo, ele é fiel para cumprir, independente se isso seja bom para os homens ou negativo, mas ele é fiel para cumprir. Então, o Senhor, como um juiz justo e cumpridor das suas palavras, ele precisava condenar os homens por ter pecado e lhe ofendido, tá bom? Mas, por outro lado, o Senhor também, por ser amoroso, o Senhor também, por ser misericordioso e por amar a sua criação, ele não queria condenar os homens. Ele não queria simplesmente ver toda a sua criação perdida, porque as Escrituras nos dizem, em Romanos 3, que todos pecaram. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Então, se o Senhor fosse cumprir a sua palavra, todos seriam condenados e toda a sua criação estaria perdida. Tá? Então, o Senhor, por um lado, como um juiz justo e verdadeiro, precisava cumprir tudo o que ele determinou e, logicamente, nos condenar. E, por outro lado, por ser amoroso e misericordioso, ele queria nos salvar e nos livrar da condenação. Então, o Senhor, diante desse paradoxo, diante dessa dificuldade, a Trindade Sagrada resolveu criar um plano. E esse plano precisava atender à justiça que exigia a condenação e o amor
que exigia a salvação. Então a Trindade, em sua sabedoria infinita, decidiu que uma das pessoas assumiria a forma humana, seria um representante da humanidade, para que essa pessoa fosse condenada no lugar dos homens e os homens pudessem ser livres, porque a justiça e o juízo estaria aplicado naquela pessoa, e assim o amor seria realizado, porque o Senhor poderia oferecer a salvação para os homens, tá bom? Então, a partir disso, a Santíssima Trindade decretou a salvação e o Senhor Jesus voluntariamente aceitou assumir uma forma humana, transformar-se, assumir, encarnar-se em homem e receber no lugar da humanidade toda a condenação, para que nada mais houvesse de condenação contra os homens e o Senhor pudesse oferecer a salvação e salvar pessoas agora que não estavam mais condenadas, porque Jesus teria recebido toda a condenação. O texto clássico que evidencia muito claramente esse plano da salvação é João 3:16. Eu peço que você observe comigo na sua Bíblia, João 3:16, ainda que seja um texto muito conhecido, mas é importante que você leia, porque aqui muito claramente está sendo evidenciado isso. Observe o texto. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Quando o texto diz que ele amou de tal maneira, está fazendo menção ao seu atributo de amor que o levou a querer salvar a humanidade, tá bom? Mas para que ele salvasse a humanidade, ele não poderia desrespeitar a sua justiça. Alguém poderia fazer o seguinte questionamento: por que o Senhor não simplesmente decretou o perdão de todo mundo? Por que o Senhor não simplesmente isentou toda a humanidade de pecado e evitou que Jesus morresse? A razão é que o nosso Deus é tão justo, ele é tão fiel às suas palavras, que se ele simplesmente decretasse o perdão do mundo, ele estaria sendo contraditório, ele estaria sendo mentiroso, porque ele disse que o salário do pecado é a morte, e nós nada estaríamos aprendendo com isso. Então, para que o Senhor atendesse o seu amor e cumprisse a sua justiça, ele fez o quê? Enviou o seu Filho. O envio do seu Filho é um cumprimento de justiça. O envio doloroso do seu Filho foi a sua justiça sendo cumprida. Tá? Então o texto diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Depois que o Filho foi enviado, que o Filho de Deus recebeu toda a ira, depois que o Filho de Deus recebeu toda a ira, depois que o Filho de Deus recebeu todo o castigo que estava determinado contra a humanidade, aí sim o texto vai dizer que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que as pessoas agora podem ter a vida eterna se crê em Jesus? Porque ele absorveu toda a culpa que havia contra os homens e nada mais há contra a humanidade. É por isso que os homens podem agora obedecer ao Senhor, tá bom? Então, o Filho de Deus, por receber toda a ira que estava reservada aos homens, a justiça do Senhor foi cumprida no Filho de Deus, foi cumprida em Jesus Cristo, e assim, hoje, o amor está sendo demonstrado através da fé que nós, a humanidade, podemos receber a salvação. Tá? Então, o primeiro ponto que nós precisamos entender sobre a encarnação do Senhor é por que Jesus Cristo precisou morrer. Por que a salvação foi dada mediante a morte do Filho de Deus?
A resposta, de forma básica e resumindo tudo que já foi falado, é porque a justiça de Deus exigia que alguém morresse, que o culpado morresse, e assim Jesus assumiu o lugar dos homens e morreu no lugar da humanidade, tá? E o amor do Senhor por exigir a salvação, queria salvar os homens, mas não poderia salvar de qualquer forma. Agora nós iremos observar um pouco sobre o sofrimento que o Senhor Jesus Cristo sofreu naquela cruz, tá? Nós veremos agora os tipos de dores, os tipos de sofrimento que o Senhor Jesus passou para que a humanidade pudesse ser salva. E o primeiro tipo de sofrimento foi o sofrimento físico, foi a própria crucificação. Vamos ler esse trecho do nosso material. A crucificação era uma das mais terríveis penas de morte do mundo antigo, fazendo com que a vítima fosse asfixiada e morresse lentamente. A primeira dor do Senhor Jesus foi a dor física da crucificação. A cruz, os estudiosos dizem isso, que era uma das piores formas de morte, uma das piores formas de tortura. O Senhor Jesus, ele precisou morrer na cruz porque a justiça contra o nosso pecado, a ira do Senhor contra o pecado da humanidade era tão elevada que até a morte que Jesus Cristo teria que passar não poderia ser uma morte que não resultasse em muita dor, não poderia ser uma morte rápida, não poderia ser uma morte sem que a vítima sofresse. Jesus precisava morrer de uma forma muito terrível e muito dolorosa, porque ele estaria recebendo toda a culpa pelo nosso pecado. O nosso pecado, ele é tão terrível que ele exigia uma punição gravíssima. E a crucificação era a única forma de pena de morte que torturava tanto a vítima que seria ali suficiente para que Jesus pagasse pelo nosso pecado. Isso deve nos levar a refletir, isso deve nos fazer pensar. O nosso pecado ele é tão grave, o nosso pecado é tão terrível que acumulou uma ira tão gigante que o Filho de Deus precisou morrer da pior forma. Toda vez que nós olharmos alguma imagem, alguma gravura, alguma ilustração do Filho de Deus, Jesus Cristo na cruz, ensanguentado, morrendo, nós temos que olhar para aquela cena horrível e terrível e temos que ver que o nosso pecado foi tão terrível que exigiu um castigo intenso e enorme para o Filho de Deus. A cruz não revela só o amor de Deus. A cruz revela a gravidade e a crueldade do nosso pecado. Então o Senhor Jesus ele passou 6 horas naquela cruz, em intensa dor, em intenso sofrimento. Os pesquisadores dizem que o objetivo da crucificação era matar lentamente a vítima, que a vítima morresse asfixiada, tá? Então, é por isso que o crucificado ele ficava de braços abertos na cruz, era colocado pregos em seus braços para que ele ficasse ali com o peito esticado, para que ele respirasse com dificuldade, e os seus pés, eles eram também pregados para que na hora que ele começasse a ter dificuldade para respirar e ele tentasse fazer força se levantando para respirar, levantando o seu pescoço, tentando estender ali o seu pulmão para respirar, ele não conseguisse porque os pés estavam presos. Então a crucificação lentamente sufocava a vítima, levando a pessoa a uma morte dolorosa e horrível. Infelizmente, o Filho de Deus precisou passar por isso, pois o castigo contra o nosso pecado, ele era tão grande, ele era tão horrível, ele era tão profundo, ofendeu tão gravemente ao Senhor que exigiu esse tipo de morte. É por isso
que quem rejeita o Filho de Deus não será tido como inocente, será indesculpável. Toda pessoa que rejeita o Filho de Deus e morrer vai ser indesculpável, porque está rejeitando um grande sacrifício, um grande ato de amor, e é aí a irreversível negar o Filho de Deus. Tá bom? O segundo tipo de sofrimento do Senhor Jesus na cruz foi a dor da culpa. O Senhor Jesus, ele sentiu o peso, ele sentiu ali a dor dos pecados que ele estava carregando. Observe, por exemplo, que sempre que o salvo peca, ele sente culpa, ele sente um peso, ele sente uma angústia, ele se sente longe de Deus. E por que isso acontece? Porque o pecado carrega uma culpa, o pecado carrega um peso. Agora imagina, se um pecado traz um peso consigo, já é horrível, imagina o que Jesus sentiu carregando sobre si o peso de todos os pecados, de todos os homens, os que já morreram, os que estão vivos e os que ainda nascerão. O Senhor Jesus carregou o peso do pecado de todas as pessoas. Então o Senhor sentiu uma culpa inimaginável, uma culpa que nós não temos nem como pensar, nem como tentar medir e entender isso. Mas o Senhor carregou esse peso, essa angústia. O Senhor sentiu uma angústia como ninguém nunca sentirá, tá bom? Inocente, sem pecado, sem culpa. E por que passou por tudo isso? Porque estava pagando o preço pelo nosso pecado. Eu aconselho que você leia essas referências e veja como a Escritura vai dizer que o Senhor foi tratado como pecado, que o Senhor foi ferido, que o Senhor foi tratado como maldição em nosso lugar, falando da culpa que ele carregou. Tá? Um outro sofrimento do Senhor Jesus na cruz foi o sofrimento do abandono. O Senhor Jesus Cristo, ele sentiu a dor de estar abandonado. O Senhor Jesus primeiro foi abandonado por seus discípulos. Jesus foi abandonado pelos discípulos mais próximos. O próprio Pedro, que havia dito que daria vida por ele, o negou, o abandonou, fingiu que o não conhecia. Jesus viu todas as pessoas que ele abençoou, fez milagres, nada fazendo para tentar lhe ajudar, para tentar lhe livrar, nada fazendo para tentar de alguma forma demonstrar algum amor por ele. Então Jesus foi abandonado pelos homens, foi abandonado pelas pessoas, mas o pior abandono que o Senhor Jesus sofreu foi o abandono do Pai. O Senhor Jesus foi tratado na cruz como um pecador, foi tratado na cruz como alguém que ofende o Pai, foi tratado na cruz como nós deveríamos ser tratados. Então o Pai, para derramar sobre Jesus todo o sofrimento que o nosso pecado exigia, abandonou Jesus. Jesus estava sozinho na cruz. Se ele olhasse para baixo, não via ninguém, não havia nenhuma pessoa para que ele pudesse ser apoiado. Se ele olhasse para cima, ele também não ia ver o cuidado do Pai. Então Jesus estava totalmente abandonado e passou todas as horas da cruz sozinho, solitário, sentindo o preço pelo nosso pecado. E a última ira que o último sofrimento que o Senhor Jesus sofreu naquela cruz foi a ira de Deus. O Senhor, por ser o Criador, por ser o juiz de tudo, ele estava irado e ele precisava derramar a sua ira sobre os homens. Para nós termos uma dimensão do quanto a ira do Senhor ela é grande, ela é imensa, ela é infinita, basta nós pensarmos no inferno. Esse lugar de condenação, ele é eterno, justamente porque a ira do Senhor contra o pecado nunca acaba.
Não há um tempo limite. Os homens precisarão ficar para sempre naquele lugar, porque a ira que o Senhor sente contra o pecado, ela é eterna. Então Jesus, através daquela cruz, estava sentindo uma dor equivalente à ira eterna do Senhor, que é derramada no inferno. Então o Senhor recebeu naquela cruz uma ira terrível, uma ira sem precedente, uma ira que nenhum homem poderia aguentar. Mas o Senhor, naquelas 6 horas naquela cruz, suportou toda a ira sobre ele, suportou todo o peso de ira, suportou todo o abandono, todo o tratamento que os pecadores deveriam receber. Jesus recebeu naquela cruz, mas ao fim de tudo isso, ao término de tudo isso, o Senhor Jesus, ele levanta a sua voz e diz: está consumado. Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo: está pago. Todo o sofrimento já foi derramado sobre a vida do Senhor Jesus e agora nenhuma única condenação há contra os homens. O Senhor Jesus disse: está pago, está consumado. Toda a condenação foi derramada. Tá? Então, graças a Deus que mesmo havendo esse lado terrível da morte do Senhor Jesus, de todo o sofrimento, mas através do seu grande amor, o Senhor Jesus nos deu esse grande escape. A crucificação é o grande escape de Deus para as nossas vidas, que nos livra de toda a condenação e de todo o pecado. Tá bom? Então, eu quero encerrar aqui o nosso estudo sobre a expiação, sobre a morte do Senhor Jesus, deixando essa reflexão, que nós venhamos valorizar mais o esforço do Senhor Jesus, possamos nos dedicar mais ainda, e já que nós não podemos pagar pelo grande esforço e sacrifício do Senhor Jesus, que pelo menos nós possamos nos esforçar para agradar a Ele, obedecendo aos seus mandamentos e nos esforçando, trabalhando na sua obra e no seu reino, tá bom? Espero que você tenha compreendido, espero que tenha ficado claro este tópico sobre a expiação, que Deus em Cristo continue nos abençoando.